Igreja, privilégio para mim poder estar com vocês mais uma vez. Obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Não sei se você já teve a experiência que não é incomum para nós que somos pais, maridos, filhos, de chegar em casa cansado no fim do dia, e aí alguém em casa olha para você e fala assim: você pode me ajudar com isso aqui, por favor? Já teve essa experiência em algum momento? Chega em casa cansado e a sua esposa esperou o dia inteiro para você chegar. E o que ela mais queria é que você chegasse e falasse: oi amor, tá tudo bem lá? Tá sim, mas você consegue me ajudar a arrumar uns negócios ali em cima do armário? E aí o seu semblante muda, aquela cara de desespero, ao mesmo tempo que você quer ser um bom marido, você já fala assim: misericórdia, Senhor, eu tomei xingo o dia inteiro no trabalho, eu queria só deitar no sofá e dormir. Ou você chega em casa depois de um final de semana cheio de serviço na igreja, você trabalha pra caramba, vem no encontro dos homens, tem pequeno grupo, tem aula na IBD, sai tarde do culto e o seu filho olha pra você e fala assim: pai, eu esqueci que tinha que comprar um negócio pra levar na escola amanhã. E aí você fica em dúvida se você vende a criança ou mata ela, né? Aquele sentimento, tipo assim: menino, passamos o final de semana e você tem que correr, e você tá cansado. E lá vai você correr atrás de arranjar a bendita cartolina que você vai entregar com ódio para ele por causa disso. Para nós que somos pastores, a experiência é um tanto quanto parecida. Às vezes nós estamos lidando com coisas dentro do nosso próprio coração. Às vezes as coisas na nossa casa não estão bem. Às vezes as coisas dentro de nós não estão no lugar. E aí de repente o telefone toca e alguém olha para você no telefone e diz: pastor, eu precisava da sua ajuda. Pô, minha esposa e eu tivemos uma discussão e ela disse que ia dormir na casa da mãe dela hoje. O senhor podia vir aqui? E você acabou de ter essa mesma briga com a tua esposa. E você vira pra lá e fala assim: ai meu Deus, tá bom, eu vou. Ou de repente você pega o celular antes de dormir, tem uma mensagem no WhatsApp de um jovem da igreja. E esse jovem da igreja vira pra você e fala assim: irmão, queria compartilhar um negócio com você. Faz uns 3 finais de semana que eu tenho saído com uns amigos meus depois do futebol. E nos 2 últimos eu passei dos limites, bebi mais do que eu deveria. Eu acabei me envolvendo com uma garota e agora tô com medo do que pode ter gerado tudo isso. E você tá lá, cansado, com sono, com a sua vida. E alguém: preciso de ajuda. O que é que você faz? Como você reage em meio a tudo isso? É aqui que a realidade daquilo que nós compartilhamos ontem vem à tona. Ao mesmo tempo em que nós somos gente necessitada de cuidado, gente que precisa de ajuda, nós somos também gente necessária na vida de alguém. Tem gente precisando da gente, enquanto a gente precisa de gente. E na medida que nós cuidamos, alguém precisa cuidar de nós. E ignorar, como nós vimos ontem, qualquer uma dessas duas realidades pode colocar a nossa vida cristã numa experiência desequilibrada. Agora imagine isso acontecer com você. Com você dessa comunidade, com você mulher dessa igreja. Alguém liga para você e compartilha que precisa de ajuda. O que você vai fazer? Como que você vai responder a esse telefonema? Como que você vai ajudar? Alguém bate na porta na sua casa e fala assim: oi, desculpa, é que meu pai me pôs pra fora de casa, eu não sabia pra onde ir, eu pensei em vir pra cá. Eu posso dormir aqui hoje? O que você vai fazer? Eu creio que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Deus nos mostra que por causa daquilo que Jesus fez na cruz, tendo morrido em nosso lugar na cruz por causa dos nossos pecados, Ele nos faz agora um novo povo. De gente que antes vivia em inimizade, de gente que antes vivia em competição, de gente que antes era inimigo de Deus e inimigo dos outros. Deus agora nos coloca em unidade. E essa unidade se manifesta no cuidado que nós oferecemos aos outros, mesmo em meio às nossas próprias necessidades. Essa é a dinâmica do nosso relacionamento com Deus, que deságua em relacionamento para com os outros. Do sermos amados por Deus, por aquele que é em si mesmo, Jesus o amado. E então, por sermos amados por Jesus,
nós nos tornamos não somente recipiente do amor, nós nos tornamos canais do amor. Nós não só recebemos do amor de Deus, nós transbordamos em amor. O amor de Deus vem até nós e nós agora fluímos em amor em direção aos outros. E é por causa dessa nova realidade espiritual que Deus, por causa da cruz de Jesus, nos coloca nela, que Ele nos chama para andarmos lado a lado. Ele nos chama para andarmos lado a lado, porque agora nós somos um. E gente que foi feita um, não deixa ninguém para trás, não perde ninguém de vista, caminha com todo mundo em todo tempo, em todas as circunstâncias, para o crescimento espiritual do povo de Deus. E Paulo, ao longo da carta de Efésios, da sua carta à igreja de Éfeso, ele vem contando exatamente essa grande história de um Deus que interviu na nossa história, por meio do seu plano, em Efésios capítulo 1, versículo 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, de fazer de Jesus o centro da nossa história, o centro da história da humanidade, o que vem antes e o que vem depois, Jesus no centro. E então ele mostra como ele faz isso. Ele faz Jesus o centro, tornando Jesus vitorioso contra os principados e potestades, contra os poderosos desse mundo e os poderosos do mundo espiritual. Esse é Jesus, ressurreto por Deus. Ressurreto vitorioso contra a morte, contra pecados e contra o próprio Satanás e os seus anjos. E agora esse poder de Deus que ressuscita Jesus, que ele mostra para nós, no capítulo 1, versículo 15 ao versículo 21, se manifesta nas nossas vidas. No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, na carta de Paulo aos Efésios, ele fala que o poder de Deus que tornou Jesus da morte para a vida é o mesmo poder de Deus que fez de nós mortos, agora vivos em Cristo Jesus. Ressurretos com Cristo Jesus. Exaltados com Cristo Jesus. E por causa disso, gente que vive para boas obras. Gente que vive de maneira transformada para demonstrar Deus no mundo por meio das obras que faz. E então, Paulo mostra que essa reconciliação com Deus, essa nova vida com Deus, do capítulo 1, versículo 1 a 10, se manifesta também no âmbito horizontal. No capítulo 2, do verso 11 ao 22, ele apresenta para nós essa realidade. Se antes estávamos mortos e agora estamos vivos, antes também estávamos longe e agora estamos perto. Longe de Deus, agora perto dele. Longe uns dos outros, mas agora aproximados porque Cristo fez paz para com Deus e para conosco. Eu quero compartilhar essa realidade com você hoje à noite, a partir de Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 22. É um longo texto com vários detalhes profundos da palavra do Senhor que eu creio não ter todo o tempo necessário para isso, e nem o foco também é nós destrincharmos toda a passagem de Efésios 2, do versículo 11 ao versículo 22. Mas aqui eu quero ajudar você a enxergar que quando a gente lembra onde a gente estava, é onde Jesus nos trouxe. Quando a gente percebe como nós chegamos aqui, e que vida é essa que agora nós temos, isso impacta a maneira como nós vivemos como povo de Deus e como nós oferecemos cuidado no meio do povo de Deus, uns para com os outros. Em Efésios capítulo 2, nos versos 11 ao verso 12, o apóstolo diz o seguinte: portanto, lembrem-se que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos, pelos quais se chamavam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo começa lembrando eles de onde eles estavam e quem eles eram. Paulo fala como um judeu, lembrando eles não judeus, gregos, romanos, gente que não fazia parte das alianças de Deus do passado, gente que não tinha promessa nenhuma feita em nome deles, de que esse Deus bondoso em Cristo Jesus pegou Jesus, o Messias dos judeus, e fez dele Messias para o mundo, fez dele Salvador da humanidade. E as promessas que Deus havia feito para Abraão lá atrás, promessas de fazer deste povo uma grande nação, promessas de abençoar esse povo para abençoar as nações, promessas de segurança, libertação e reinado para essa nação, proteção e exaltação para ela.
Paulo agora vem dizendo, tudo aquilo que era deles, agora é de todo mundo que crê no Messias deles. E por isso ele começa dizendo, portanto, porque Cristo nos deu nova vida, porque Cristo nos vivificou, nos exaltou, nos ressuscitou com Ele. Lembrem-se, vocês não tinham isso, vocês não mereciam isso, vocês estavam sem Cristo, separados dele. Vocês estavam sem lar, eram estrangeiros, não tinham um lugar para chamar de seu, uma casa para chamar de sua, uma pátria espiritual para dizer de lá que eu venho, para lá que eu vou. Sem amigos. Por isso que ele fala sobre aqui, inclusive, as alianças. Estrangeiros quanto às alianças da promessa. Alianças prometidas para um povo específico que tinha um pacto com Deus e vivia em comunidade. Sem esperança. O versículo 12 diz, naquela época, vocês não tinham esperança. E veja, sem Deus. Não tinha ninguém para os socorrer. Essa é a realidade de todo mundo que não tem um encontro real com Cristo ainda. Ele é sem Cristo, sem lar, sem amigos, sem esperança e sem Deus. Mas então o versículo 13 olha para nós e nos diz que essa realidade foi transformada. Que esse fato agora não é mais verdadeiro sobre nós. Isso é o que éramos antes. Mas agora, olha o que Deus fez em nós por meio de Jesus. O versículo 13 nos mostra esse contraste. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, olha o que ele diz. Foram aproximados pelo sangue de Cristo. Sabe o que Jesus fez? Jesus pegou gente que não tinha casa, não tinha povo, não tinha esperança, não tinha amigos e não tinha Deus. Ele foi em direção a essas pessoas e ele trouxe elas para si. É isso que Deus fez em Cristo por mim e por você. Ele veio em nossa direção. Ele agiu em nosso favor. Ele mudou a nossa história. E sabe como ele fez isso? Veja, ele nos fez parte do povo dele, ele nos trouxe para perto quando estávamos longe, por meio de resolver os nossos conflitos. É isso que o versículo 14 ao verso 18 vai demonstrar agora para nós. Sabe como chegamos aqui? Sabe como agora nós somos um povo para com Deus e uns para com os outros? Veja, olha o versículo 14. Pois ele é a nossa paz, é o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. Sabe o que Cristo fez? Cristo pegou gente que nunca andou junta, gente que se odiava na rua, gente que não convivia de jeito nenhum, e agora fez deles um povo só. Eu creio que se nós um dia fizéssemos uma viagem para o primeiro século e pudéssemos voltar no tempo e andássemos no mercado em Israel, a experiência que nós veríamos no mercado em Israel é mais ou menos essa. Nós estaremos andando no mercado em Israel e de repente uma senhora judia com suas sacolas de compras passa andando e um soldado romano vem em sua direção e sem querer essa senhora esbarra com a sacola de compras do braço desse romano e ele olha para trás e xinga ela, olha para onde anda, velha! E ela, impuro, volta na barraca, pede para trocar aquelas frutas, lava muito forte quando chega em casa com o que sobrou, porque ela não tem nem coragem de comer aquelas bananas que ela comprou, nem sei se tem banana em Israel, inclusive. Ela quer lavar aquelas bananas que ela comprou porque tocaram num romano gentil impuro. Inimizade. Ou se você estivesse recebendo seus parentes de fora em Jerusalém naquelas semanas e fosse festa da Páscoa, e aí o seu primo casou com uma menina do Egito, e aí vocês estão todos indo lá em direção ao templo, é dia de adorar o Senhor, vou fazer sacrifício, e aí você vira pro teu primo e fala assim, não vai dar para subir com ela pro templo, não tem como. Não, ela vai escondidinha, a gente mete um lenço nela, enrola bem, a gente pinta o olho assim, não vai dar para saber que ela é de outro povo, não vai dar. E aí você sobe o templo e de repente alguém começa a encarar essa menina, e eles olham para ela e falam assim, essa menina não é judia. E de repente você está lá passando as portas do templo e alguém grita, ei, psh, onde vocês estão indo aí com essa garota? Aí você fica quieto, esconde a camiseta, não mostra o time que você torce, vai dar ruim para nós aqui. E alguém fala assim, não, você não é judia, você não pode estar aqui. E de repente o seu próprio povo começa a agir com hostilidade com a sua cunhada.
E você é escorraçado do templo. Sabe por causa disso? Sabe por causa do quê? Inimizade. Um conflito étnico. O povo de Deus, exclusivista naquele momento, não concebe a possibilidade de ninguém mais, a não ser que se tornem como eles, fazer parte do povo de Deus. E a mesma coisa também era verdade para os de fora. Ninguém nem queria muito fazer parte daquele povo, porque só eles estão certos, só eles sabem de tudo, só eles fazem tudo do jeito certo. Mas veja, quando Cristo veio, ele destruiu a barreira, o muro da inimizade. Ele pegou aquilo que nos separava. Ele pegou o que dividia judeus e gentios, os seus valores étnicos, a própria lei que fazia distinção rígida entre eles. E ele disse, tudo isso cumpriu o seu propósito em mim. Eu cheguei, eu sou o fim dessa lei. Eu sou o propósito para qual essa lei apontava, mas eu sou a conclusão desse período. De 2 agora, eu faço um novo homem. Sabe para quê? Olha o versículo 15. Eu faço um novo homem, porque o objetivo dele era criar em si mesmo este novo homem para estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Sabe como Cristo faz do seu povo um? Como Jesus resolve os problemas de relacionamento no meio do seu povo? Ele se coloca como inimigo do mundo. Ele se coloca no nosso lugar como inimigo de Deus. A cruz de Cristo é o exemplo supremo da inimizade do homem um para com o outro e da inimizade do homem para com Deus. O Senhor Deus mata o Senhor Jesus, porque ali ele demonstra todo o horror do pecado e a sua ira contra a maldade do homem. Inimigos. Os romanos e os judeus matam o Senhor Jesus, porque aí eles demonstram todo o horror do seu pecado e o desprezo que eles têm pelo próprio Deus. E Jesus está exatamente no centro dessa inimizade. Da inimizade de Deus para com os homens, da inimizade dos homens para com Deus. E para destruir a inimizade e criar um povo de amigos, o Senhor Jesus assume o lugar do inimigo dos homens e do inimigo de Deus. E é no centro dessa inimizade que o versículo 17 diz, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz a vocês que estavam perto. Paz a vocês, judeus. Paz a vocês, gentios. Paz a vocês, paulistanos. Paz a vocês, cariocas, fluminenses. Paz a vocês, nordestinos. Paz a vocês, sudestinos. Paz a vocês, homens brancos. Paz a vocês, homens pretos. Paz a vocês, flamenguistas. Paz a vocês, fluminenses. Não tem paz hoje, pessoal, desculpa. Comigo não. Vou embora triste. Mas ele anunciou a paz em si mesmo. Ele tornou a paz possível. Como? Se fazendo inimigo para com todos. Para que então a barreira do pecado, sendo removida, pudesse deixar um espaço para que pudesse florescer no lugar a amizade para com Deus e a amizade uns para com os outros. Porque ele traz tanto os que estavam longe quanto os que estavam perto para junto de si. E veja, olha o versículo 18. Pois por meio dele, ambos, os de perto e os de longe, os que tinham mais privilégio dos que tinham pouco privilégio, ambos têm acesso ao Pai por um mesmo Espírito. E agora, nada, nenhum privilégio espiritual, nenhuma condição étnica ou social faz de ninguém alguém mais privilegiado para com Deus do que aqueles que antes eram inimigos e foram feitos amigos por meio da cruz de Jesus. Nada faz de mim mais importante do que você, se nós nos apropriamos da mesma cruz de Jesus. Talvez você estava mais longe. E talvez por causa da família que eu cresci, eu estava mais perto. Mas nós todos estávamos a uma distância considerável de um relacionamento real com o Senhor Jesus. Talvez você, na sua história, lá no fundo do poço, de onde Deus tirou, da desgraça do pecado, afundado na lama das suas escolhas erradas,
Você olha para trás e fala assim, nossa, ainda bem que Deus veio em minha direção. E me buscou lá no fundo do poço. E talvez você tenha alguns amigos aqui na igreja que cresceram em famílias cristãs, foram discipulados pelos seus pais, de famílias evangélicas desde cedo, cresceram na igreja, e você olha para eles assim, não, é mais fácil para eles estavam mais perto. Mas ninguém estava perto o suficiente para não precisar ser resgatado pelo Senhor Jesus. Ele buscou os que estavam longe, ele buscou os que estavam perto, e agora, por meio do mesmo Espírito, ele fez um. Sabe qual é a consequência disso? Depois que a gente lembra onde a gente estava, gente que estava longe, Deus trouxe para perto. Gente que agora tem consciência como chegou até aqui. Jesus removeu as barreiras por meio da cruz. Ele deixou claro que tanto quem estava longe quanto quem estava perto precisava igualmente dele. Sabe quais as consequências de tudo isso? Veja comigo o versículo 19. Portanto, uma vez que Cristo fez tudo isso, uma vez que ele fez tudo isso por nós, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, gente que agora cresce a partir do que os profetas falaram e daquilo que os apóstolos estão falando. Tendo agora Jesus Cristo como a pedra angular, aquele que é o culminar das palavras dos profetas e o alicerce das palavras dos apóstolos, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele, em Cristo, nessa pedra angular, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Lembra de onde Jesus nos tirou? Gente sem Cristo, sem lar, sem amigos, sem esperança, sem Deus. Olha agora o que Cristo nos deu. Nós temos um lar. Nós somos parte do povo de Deus. Nós somos os santos. Nós temos amigos, somos parte da família de Deus. Nós temos Cristo, Ele é a nossa pedra angular. Nós temos esperança, nós crescemos para se tornarmos casa de Deus, até que Deus venha habitar conosco de uma vez por todas. Nós temos o próprio Deus, Ele já habita em nós pelo seu Espírito. Você percebe a beleza do que Cristo fez? Ele reverte a nossa história de uma vez por todas. Ele reverte ela como um todo. Estávamos longe, agora estávamos perto. Não tínhamos Deus, agora Deus mora em nós. Não tínhamos a Cristo, um Salvador para chamar de nosso, agora nós podemos chamá-lo de nosso Salvador. Estávamos sem família, sem amigos, agora temos uma família de amigos. A gente não tinha um lugar para chamar de seu, agora a gente pode chamar a igreja de nosso lar. É isso que Cristo faz. Ele nos chama para perto, a gente que estava longe. Ele nos junta num povo só. Ele nos dá essa condição de habitar uns com os outros. Essa é a realidade espiritual que sustenta a nossa vida familiar como igreja. Se Ele nos fez um, veja, se você anotar as palavras junto comigo, você vai ver que Ele diz que Ele nos fez um novo homem, um novo corpo. Nós agora somos concidadãos, membros da mesma família. Você continua, nós somos um mesmo edifício. Estamos nos tornando um novo templo para Deus. Somos dados com um mesmo Espírito. Você percebe que agora não existe mais plural? Éramos dois. Agora é tudo um, porque a gente não tem mais divisão entre nós. A barreira da inimizade acabou. As disputas terminaram. As coisas que nos dividem foram embora. Essa reconciliação de um para com os outros, que nos faz um, e nos coloca nesse processo de edificação, de construção do templo, é o que dá condição para nós, queridos, de andarmos lado a lado uns com os outros. Porque deixa eu te dizer uma coisa para você. Esse projeto de andar lado a lado não é nosso. Quem nos colocou lado a lado foi o próprio Deus. Essa realidade espiritual não foi construída pela gente. Quem começou esse projeto foi o próprio Deus. Quem colocou a gente junto foi o próprio Deus. E se Deus colocou a gente junto, é porque Ele quer ver a gente caminhando junto. E é sobre esse alicerce, sobre o fundamento dessa verdade de Efésios,
que eu quero construir com você agora nesses minutos finais algumas dicas práticas para ajudar você nessa tarefa de caminhar lado a lado. Porque ele nos fez um agora, ele colocou a gente para andar um com o outro, porque temos dons em comum, porque temos um espírito em comum, porque temos uma palavra em comum. Deus agora nos chama para vivermos relacionamentos onde nós abençoamos uns aos outros, com aquilo que nós temos em comum. Só para você perceber a seriedade que Deus dá para isso, eu vou ler uma lista de mandamentos somente do Novo Testamento, sobre aquilo que Deus espera de nós nos nossos relacionamentos no contexto da igreja local. Ele espera que a gente ame uns aos outros, instrua uns aos outros, sirva uns aos outros, se submeta uns aos outros, não julgue um ao outro, seja hospitaleiro e receba os outros, console e tenha cuidado com os outros, suporte uns aos outros, seja bondoso uns com os outros, perdoe uns aos outros, confesse pecados uns para os outros e orem uns pelos outros. Você percebe como Deus leva esse projeto adiante e Ele tem um grande plano para nós como povo de Deus? Ele não somente nos coloca juntos, Ele nos coloca juntos para trabalharmos juntos, um na vida do outro, amando ao outro, cuidando do outro, pastoreando o outro, discipulando o outro, aconselhando o outro, orando pelo outro, ministrando na vida do outro, abrindo o coração para o outro, pagando a conta do outro. Esse é o projeto de Deus. Isso aqui, queridos, nada mais é do que abrir a Bíblia e compartilhar daquilo que o próprio Deus tem para nós, para suportar a gente como parte do seu povo. Isso é aconselhar biblicamente. O ministério do aconselhamento bíblico na igreja é somente a ferramenta que dá uma estrutura para esse projeto de Deus. Aconselhar biblicamente no contexto da igreja nada mais é do que amar alguém o suficiente para falar a verdade de Deus para ela. Amar alguém o suficiente para consolá-la em meio às suas dores, com as verdades profundas da esperança do Evangelho. É amar alguém o suficiente para confrontá-lo diante do seu pecado e falar a verdade em amor. É amar alguém o suficiente para percebê-lo nas suas lutas e nas suas dúvidas, na sua falta de sabedoria, que ele precisa de instrução para tomar boas decisões e mostrar as instruções da sabedoria de Cristo para ele. Aconselhar biblicamente não é tarefa do especialista. Aconselhar biblicamente não é tarefa de um grupo somente específico da igreja. Sabe por quê? Porque a gente está fazendo a todo momento tudo isso com todo mundo ao mesmo tempo. Você está a todo momento ajudando alguém sendo ajudado por alguém. A todo momento alguém vai chegar na tua casa essa semana, alguém vai encontrar você no corredor da igreja, vai te compartilhar algo e você vai oferecer uma resposta. E essa pode ser uma resposta de sabedoria divina, ou uma resposta de senso comum popular. Uma resposta que produz mudança duradoura, ou uma resposta que pode trazer mais prejuízo do que bênção. Por isso, uma igreja que cresce em um só corpo e sabe que a importância é ser edificada no fundamento dos profetas e dos apóstolos, ela cresce nessa capacidade de dar respostas bíblicas para problemas do coração, de dar respostas do Evangelho para os dilemas mais variados da Bíblia. É por isso que eu digo que aconselhar biblicamente, essa ferramenta para nós vivermos como um povo, nada mais é do que ministrar o Evangelho de Jesus Cristo, por meio da palavra de Deus, aos nossos dilemas e problemas pessoais. Com qual objetivo? O crescimento espiritual em Jesus, o crescimento de dentro para fora, no ambiente que Deus planejou para que isso aconteça, a igreja. A gente ministra para o cansado, para aquele que está com dificuldades, aquele que luta com as suas indecisões. A gente fala a verdade em amor para aquele que está sofrendo. A gente traz clareza onde existe confusão quanto à sua própria identidade. A gente exorta e encoraja ao arrependimento e mudança aquele que tem o seu pecado exposto e descoberto. Nós fazemos isso com um único objetivo: ajudar essa pessoa a ser feita mais parecida com Jesus. E nós fazemos isso onde? Aqui. É aqui que nós fazemos. É esse o ambiente que Deus planejou. É por isso que Deus pegou gente diferente e colocou junta. É por isso que Deus rompeu com a inimizade em si mesmo, para dar pra gente amigos. Amigos para falar a verdade em amor, para abrir a Bíblia e abrir a boca, em meio aos nossos sofrimentos, nossas lutas, nossas dores, nossos medos, nossas angústias e tudo mais.
E sabe como você pode fazer isso? Quero terminar o nosso momento hoje junto aqui te dando algumas características que, se você puder, eu gostaria que você tomasse nota. O pastor Rodrigo tem essas notas, depois ele pode compartilhar com vocês o texto por inteiro no grupo da igreja. Mas eu queria que você tomasse nota junto comigo, nota na sua mente, nota na sua mão se você puder, de dicas práticas que podem ajudar você nessa tarefa de caminhar lado a lado, respondendo a essa realidade, que Deus aproximou você junto dos seus irmãos, junto dessa igreja. E o primeiro movimento é fazer exatamente isso que Efésios 2 nos conta, é aproximar-se das pessoas. Deus nos aproximou uns dos outros. Sabe como nós respondemos a esse movimento de Deus? Nós fazemos esse mesmo movimento no contexto da igreja local. Aproxime-se das pessoas. Toma a iniciativa de ir até alguém. Chama alguém para almoçar. Convida para tomar um café. Pergunta para onde está indo, se oferece para levá-la. Faça boas perguntas. Pergunte sobre o problema. Pergunte sobre as respostas ao problema. Pergunte sobre aonde está doendo. Normalmente, meus alunos, no nosso curso de aconselhamento, sempre me perguntam assim: professor, dentre as várias perguntas para ajudar alguém, por onde o senhor começa? Eu sempre começo por onde está doendo. Minha primeira pergunta, eu falei assim: o que te trouxe até aqui para conversar comigo? O que você não consegue parar de pensar que está tirado do seu sono? Aonde isso mais dói em você? Porque é ali onde está doendo que você tem um acesso direto para o coração da pessoa. Porque as emoções normalmente são essa janela da alma. As emoções são essa porta de entrada para o coração. Aquilo que as pessoas estão sentindo leva a gente às vezes para lá para o fundo, para aquilo que elas estão acreditando, para aquilo que elas estão desejando e não têm, por isso sentem o que sentem. Para aquilo que elas valorizam muito porque foi desconstruído, agora elas sentem falta. Aproxime-se das pessoas. Seja intencional, vá em direção a elas. E então caminhem juntos e contem histórias. Essa é a minha segunda dica. Caminhem juntos, contem histórias. Vá até alguém e compartilhe a sua vida com ela. Conta de onde você veio, como que você se converteu. Corra o risco de se expor. A gente tem medo às vezes disso, né? A gente tem medo de deixar as pessoas saberem da nossa vida. A gente tem medo de deixar as pessoas saberem dos nossos erros, das nossas lutas, dos nossos medos, das nossas dores do passado. Anda com as pessoas, conta histórias. Conta de onde você veio. Conta as angústias que você tem. Conta as dificuldades que você enfrenta. Andem juntos, contem histórias. Mas seja humilde, peça ajuda. Seja necessário e necessitado. Veja a si mesmo como um necessitado. Corra o risco de alguém trair você. É inevitável. Corra o risco de alguém fofocar sobre você. É inevitável. A gente corre esse risco quando a gente anda com gente pecadora. Mas a gente corre esse risco na segurança das mãos do nosso Deus. Ninguém vai fazer mal para mim, para você, de um jeito que o nosso Deus não tenha condições de nos sustentar e de curar o nosso coração também. Então, caminhe junto, conte histórias. Veja o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Aprecie aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. E celebre isso. Essa é uma atitude que eu tenho tentado desenvolver no meio da nossa igreja lá. Quando eu estou conversando com alguém que eu tenho acompanhado no contexto da nossa igreja, e eu vejo algum sinal de mudança, tenho tentado intencionalmente celebrar isso com essa pessoa, com Deus. Ajudando jovens ou adolescentes que estão crescendo no rompimento com algum vício específico. O vício não vai embora de uma noite para outra. Mas antes esse garoto cedia ao vício 4 vezes na semana. E nas últimas 3 semanas ele cedeu 1 vez por semana. O pecado está lá. A idolatria ainda tem as suas garras no pescoço desse menino. Mas houve crescimento. O ciclo do vício diminuiu. A intensidade diminuiu. E antes esse menino pecava 1 vez, usava drogas um dia e ele passava 1 semana sumido no morro. Agora esse menino usa droga 1 vez, volta para casa correndo, chora, pede ajuda para o seu pai e diz que não quer fazer isso de novo. Ele ainda fez a mesma coisa errada. Mas o tempo de resposta mudou. Ele se arrepende de primeira, não na última. Ele volta para casa quando ele ainda tem dinheiro, não quando o dinheiro acabou. Houve crescimento. Eu quero celebrar isso com ele. Eu quero encorajar ele. Às vezes você vai ajudar um irmão na igreja e vai amar um irmão da igreja que está batendo cabeça no mesmo problema há 10 anos. E nas últimas semanas você viu um sinalzinho de progresso.
Celebre com ele. Louve a Deus com ele. Encoraje ele, irmão. Deus começou a fazer alguma coisa aí. Ainda não sei o que é nem o que vai dar. Mas eu sei que essa mudança só pode acontecer porque é Deus agindo de alguma maneira. Um verso que tem acompanhado o meu coração em relação a isso, inclusive, é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Porque eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se ele ainda não terminou, se você ainda não chegou lá, é porque Jesus ainda não voltou. Porque Deus não deixa nada no meio do caminho. Então, quando a gente está caminhando nessa jornada uns com os outros, a gente precisa aprender a celebrar as vitórias do caminho. Mas saber que nenhum de nós está pronto até que o Senhor Jesus Cristo volte. A gente caminha junto, a gente é humilde e pede ajuda, mas a gente também é pessoal e ora. Essa é a minha quarta dica. Seja pessoal e ore. Celebre as alegrias e lamente as tristezas. Esteja junto ao ponto de apresentar para Deus em oração as lutas dos seus amigos. Ore pelas pessoas, mas ore com as pessoas. Pessoas lidando com uma tristeza profunda, com uma dor da alma que coloca elas na cama. Acredite, elas têm até vontade de falar com Deus, mas elas não conseguem. Elas não sabem de onde fazer isso, nem por onde fazer isso. Falta palavras para pedir ajuda aqui, quanto mais para pedir ajuda para Deus. Sabe o que você pode fazer? Você pode orar por elas a Deus. Você pode orar com elas a Deus. E ser você o intercessor a Deus em favor delas. Às vezes elas estão tão metidas no seu pecado que elas têm vergonha de se aproximar de Deus. Você pode clamar a Deus por misericórdia na vida delas. Seja pessoal e ore. Mas sabe o que você também pode fazer? Você pode falar sobre sofrimento. E a gente faz pouco isso. Fale sobre o que dói. Converse sobre aquilo que está acontecendo aqui dentro. Coloca ao lado. Oferece ajuda. Ajuda prática. Tem um irmão sofrendo em luto com a perda de um ente querido. Um dos processos do luto é o abandono do autocuidado. Ela negligencia a saúde pessoal, negligencia a higiene pessoal e negligencia o cuidado do ambiente social no qual ela vive. Tem um irmão em luto perto de você? Se oferece para cozinhar por ele um tempo. Tem um irmão em luto perto de você? Oferece para limpar a casa dele por um tempo. Tem um irmão em luto perto de você? Se oferece para levar ele para cortar cabelo. Se oferece para ajudá-lo na higiene pessoal. Às vezes o ciclo da tristeza é tão profundo que a gente abre mão de cuidar de si mesmo. A gente pode se colocar ao lado de alguém e oferecer ajuda. Ajuda prática. Nas coisas pequenas da vida. Para aliviar o fardo de continuar vivendo quando um pedaço do nosso coração foi levado embora. E a gente sente falta demais para continuar andando. É assim que a gente cuida no luto. Na tristeza. Na dor profunda. Na angústia da perda daquilo que a gente tanto amava. A gente conversa sobre o sofrimento. E a gente se coloca ao lado no sofrimento. E a gente também conversa sobre pecado. Essa é a minha penúltima dica. Converse sobre pecado. A gente tem tanta conversa fútil e trivial no ambiente da igreja. A gente conversa tanto sobre o clima, o trânsito, o governador, urbanismo, infraestrutura, a cor da parede da igreja. Mas a gente não conversa sobre coisas espirituais profundas. A gente não fala das nossas tentações. A gente não fala das nossas lutas. A gente não fala da briga feia que a gente teve em casa. A gente não fala da dificuldade que a gente está tendo com o nosso filho. A gente não fala dos nossos medos, das nossas ansiedades, das nossas angústias. A gente não conversa sobre pecado. Mas se Deus me deu o povo de Deus como recurso para minha semelhança com Deus, o único jeito de Deus usar o povo de Deus da minha vida é se o povo de Deus souber onde me ajudar. Então eu preciso conversar sobre onde eu estou errando. Eu preciso permitir as pessoas colocarem a mão na minha vida. Eu preciso ser intencional e ir em direção às pessoas em meio a isso. Mas só que quando a gente conversa sobre pecado, não se esqueça. Quando a gente conversa sobre pecado, a gente se coloca ao lado para oferecer ajuda, para oferecer encorajamento. A gente se coloca ao lado para apontar a necessidade do arrependimento. A gente se coloca ao lado para ajudar na confissão. A gente vira pro rapaz e fala assim, vamos lá contar pra sua mãe isso? Não, você tá maluco, minha mãe vai me matar e tal. Eu falei assim, então ela vai ter que matar dois, vamos junto? Eu vou com você. A gente minimiza o estrago.
Merece apanhar. Mas eu vou com você para bater pouco. A gente se coloca junto. Cara, você vai ter que contar para sua mulher isso. Mas eu vou com você. Vou ligar para minha esposa, pedir para ela ir junto, que vai dar ser difícil para ela ouvir o que você vai ter para dizer. Mas minha esposa vai estar lá para dar um abraço nela hoje. Vamos fazer isso junto? A gente conversa sobre pecado, mas a gente se coloca ao lado para assumir as consequências e para se sujar com eles. A gente tem medo de sujar a mão com os pecados dos nossos amigos às vezes. Mas Jesus sujou a mão com todo mundo que ele andou ao redor. Não é à toa que todo mundo tinha raiva de Jesus, porque ele comia com publicano e andava com pecadores. E a gente quer fazer o quê? O extremo oposto de Jesus. Só que quando a gente ministra a graça que chama ao arrependimento, quando a gente ministra a palavra de Deus que convence do pecado, a gente também precisa ministrar a graça que chama ao arrependimento, mas a graça que garante o perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9, sempre diz, e vai continuar dizendo, porque é palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando Jesus lavou, está novo. Quando Jesus perdoa, Ele zera a conta. E esse irmão, essa irmã em pecado vai ser tentado agora a viver mergulhado na culpa do pecado. Relembrando, olha o que eu fiz, 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 olha o que eu fiz. E você vai precisar se colocar ao lado e dizer, esquece o que você fez, esquece o que você fez, esquece o que você fez. Sabe por quê? Porque Jesus lavou. Porque Jesus perdoou. Porque Jesus já pagou o preço disso por você. Converse sobre o sofrimento, converse sobre o pecado, mas mantenha o fim em vista. Essa é a minha última dica para você. Mantenha o fim em vista, enquanto você caminha um com os outros. Lembra ele, se ainda não está tudo bem, é porque ainda não acabou. Jesus nunca prometeu que ia ser fácil, mas ele sempre garantiu que o final é o que vai valer a pena. Revisitem o passado, lidem com os erros lá de trás, mas vislumbrem o futuro, onde a gente vai ser totalmente livre disso. Quando aquele seu amigo olhar para você e falar assim, cara, eu nunca vou conseguir me livrar desse pecado, nunca vou conseguir me livrar dessa tristeza, isso nunca vai embora, eu sei que eu vou ser assim, eu fui assim, meu pai era assim, eu vou viver com isso para sempre. Ele está preso no passado. É hora de ajudá-lo a olhar para frente e ver a esperança de que quando o Senhor Jesus voltar, ele não vai mais ser assim. E isso garante para ele o poder que ele precisa para a mudança no hoje. A certeza de que esse não é o estado final da vida dele. Se Deus vai fazer isso totalmente diferente no futuro, a gente precisa lembrar, Deus já começou a fazer isso diferente hoje, no presente. Deus ainda não está guardando toda a nossa salvação para o futuro. Ele já começou a nos salvar aqui e agora. É isso que Deus está fazendo. Esse é o poder do nosso Deus. A gente se aproxima das pessoas, caminha junto com elas e conta as nossas histórias e ouve as histórias delas. A gente se faz humilde, pede ajuda. A gente se torna gente que vive de uma maneira pessoal e a gente ora uns com os outros. A gente conversa sobre sofrimento. A gente fala e ouve daquilo que dói. A gente conversa sobre pecado. A gente fala e ouve daquilo que nos traz vergonha e nos causa constrangimento. E a gente faz tudo isso enquanto a gente mantém o fim em vista, imaginando como vai ser a vida quando o Senhor Jesus fizer novas todas as coisas. Porque Deus nos chamou para andar lado a lado. Ele nos fez um povo, habitados por um Espírito, para que neste povo nós caminhemos juntos, edificados no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Por isso, queridos, a essência dessa nossa vida cristã é esse relacionamento mútuo, que foi feito possível quando a inimizade que existia entre nós foi demovida, foi arrancada das nossas vidas. Quando a inimizade que existia entre nós e Deus também foi arrancada de nós. Por isso, para viver essa dinâmica do cuidado, onde homens aconselham homens, a gente assume a postura de sermos tanto necessitados quanto necessários. E nessa postura, a gente anda lado a lado. A gente caminha uns com os outros. Ouve com ouvidos atentos. Compartilha histórias de vida e histórias de Jesus. A gente pede ajuda, expondo as nossas próprias lutas. Sempre mantendo a esperança no futuro eterno que o Senhor Jesus vai trazer até nós. Alguém vai te ligar pedindo ajuda essa semana sobre o casamento dele. E o que você vai fazer? Uma pessoa na igreja talvez perca um parente querido nos próximos meses. Como que você vai agir?
Um jovem da igreja vai ter um término de um relacionamento longo, dolorido e difícil. De que maneira você vai cuidar? Essa semana, se isso acontecer, você pode fazer uma oração com essa pessoa e conversar a respeito do que está acontecendo lá dentro. Se alguém trouxer as suas lutas para você esses dias, você pode falar abertamente sobre o que aconteceu de errado e encorajá-la ao arrependimento, à confissão e buscar ajuda para a mudança. Se alguém vier contar para você que não sabe mais como continuar vivendo, você pode lembrá-lo das verdades do Evangelho que concedem perdão e reconciliação entre nós e para com Deus. E você pode ser consciente de que esse processo é longo, mas que você quer permanecer junto ao longo de todo o processo. E talvez você dê de cara com um problema tão problemático que você olhe e diga assim: eu não tenho o que eu preciso para ajudar. Mas tem alguém no povo de Deus que tem. Alguém deve ter. Eu vou ajudar essa pessoa a encontrar ajuda no meio do povo de Deus. Vou encorajar essa pessoa a pedir ajuda para os líderes do povo de Deus, sabendo que os recursos no final não são os nossos recursos. Que os recursos no final não são a nossa própria experiência de vida ou a nossa própria sabedoria pessoal. Os recursos de fato são aqueles que nós já temos em Jesus, que nos deu tudo que a gente precisa para a vida e para a piedade. Na sua própria palavra, que nos dá a sabedoria necessária para a tomada de decisão, que nos mostra o que é certo a ser crido, correto a ser vivido, o que deve ser abandonado e o caminho de volta para a casa do Pai. Queridos, nós temos uma tarefa maravilhosa, que é um privilégio para realizar. Eu e você podemos ser instrumentos nas mãos do nosso Redentor. Eu e você podemos ser ferramentas de transformação na vida do povo de Deus. Todos nós que frequentamos essa igreja podemos fazer parte desse projeto de Deus. Então, quando alguém te ligar essa semana, seja pessoal e ore. Ofereça para fazer uma visita. Tome notas. Faça perguntas difíceis. Ame ao ponto de gastar dinheiro com essa pessoa. Cuide dela ao ponto de perder o sono na madrugada por ela. Mas ao mesmo tempo, não seja você somente uma pessoa necessária na vida deles. Se você quer andar lado a lado, seja necessitado. Talvez você hoje está olhando para mim e fale assim: Pedro, eu vou fazer esse telefonema. Eu preciso pedir ajuda essa semana. Peça no povo de Deus. Fale sobre aonde está doendo. Fale daquilo que você sente culpado e te envergonha. E deixe a graça de Jesus transformar o seu coração, restaurar você por meio dos homens e das mulheres que Deus deu para você como presentes, para te ajudar a ser mais parecido com o próprio Senhor Jesus. Vamos orar por isso? Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos fez um. Porque na tua palavra o Senhor nos restaurou. Por meio da tua obra de Jesus na cruz, o Senhor nos livrou da inimizade para contigo, nos livrou da inimizade uns para com os outros. O Senhor nos fez novo, o Senhor nos transformou de uma vez por todas. O Senhor nos livrou daquilo que nos separava e daquilo que nos diferenciava uns dos outros. Porque agora o Senhor nos colocou juntos, o Senhor espera que a gente ande lado a lado. O Senhor nos chama a amar, cuidar, orar, disciplinar, encorajar, consolar, confortar, aconselhar, suportar uns aos outros. Faz, Deus, dos homens dessa igreja gente que responde com obediência e fé ao teu chamado. Faz dos homens, dos líderes dessa igreja, gente que olha, Deus, para o chamado para andar lado a lado, como um dever de privilégio, não como um peso, Deus. Como um privilégio de abrir a vida e abrir a boca, abrir o coração, abraçar e ser cuidado, e cuidar para abraçar os que precisam. Produz, Deus, uma cultura de amor e cuidado na vida desses homens dessa igreja. Produz, Deus, uma cultura de cuidado na vida dessa comunidade. De uma maneira, Deus, que os recursos que o Senhor já tem derramado pelo teu Espírito aqui façam diferença e diferença profunda. Usa, Deus, a liderança dessa igreja para capacitar, treinar e desenvolver esse povo para a obra do ministério, para andar lado a lado, para aconselhar de acordo com a sabedoria da tua palavra, não com a sabedoria do mundo. De maneira poderosa, transformadora, Jesus, que traz cura para as dores mais profundas da alma, que traz arrependimento, conforto e reconciliação diante dos pecados mais tenebrosos, na certeza de que o Senhor Jesus nos faz novos e que se ainda não está tudo bem, porque ainda não acabou. Obrigado, Jesus, por essa certeza. Obrigado por essa santa vocação de andarmos lado a lado. Obrigado, Deus, pela nossa reconciliação contigo.
e pela nossa reconciliação com os outros. É no teu nome, Jesus, aquele que é paz para nós, que eu oro. Amém e amém.